Graça e paz, irmãos. Gostaria de ler aqui um texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, para a nossa meditação bíblica. Versículo 28 em diante diz assim: Respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Queridos irmãos, o texto que acabamos de ler faz referência ao momento em que Jesus Cristo, impelido a ter um momento de oração pessoal, individual, manda que seus discípulos entrem no barco e sigam adiante sobre a água, que ele os encontraria mais à frente. Eu, particularmente, quando vejo essa ordem de Jesus, essa expressão, eu fico pensando no que os discípulos pensaram, em como Jesus chegaria até eles, ou se eles teriam que voltar para buscar a Jesus. Mas o fato é que eles já andando, já há um tempo navegando, à noite, Jesus Cristo vai em direção a eles, caminhando sobre as águas. E o texto diz que à medida em que Jesus Cristo foi se aproximando do barco, as ondas do mar começaram a agitar aquele barco. E então eles começaram a temer. E não é para menos, eles quando avistaram aquele homem chegando, provavelmente não reconhecendo que seria o Mestre, que seria o Senhor Jesus Cristo, eles imaginaram que fosse um fantasma. Temeram, ficaram atemorizados, amedrontados. E então Jesus Cristo fala para eles, tentando acalmá-los, pedindo a eles que tivessem bom ânimo, porque era ele, era Jesus, era o Mestre. E Pedro, irmãos, numa tacada de ousadia, ele então pede para que, se fosse Jesus, que mandasse ele ir até Jesus Cristo, andando sobre as águas. Pedro é conhecido, irmãos, por ser, muitas vezes, um homem precipitado. Nós encontramos várias expressões bíblicas em que Pedro agia de forma precipitada, de forma imprudente nas palavras. De todos os discípulos, de todos os apóstolos, na Bíblia nós vemos que Pedro foi o que mais falou, foi o que mais interrogou a Jesus, foi o único que teve coragem de repreender o Mestre em dado momento. Pedro foi aquele que mais se expressou. E não é à toa que esse comportamento de Pedro fez com que ele fosse visto, né, e reconhecido por muitos de nós como um homem muito precipitado no agir, no falar. Mas Pedro, esse lado de Pedro, também tinha algo muito positivo. Aqui, irmãos, nesse momento a Bíblia diz que todos eles se assustaram, todos eles temeram, todos eles se amedrontaram. Mas somente um dos discípulos teve coragem o suficiente, ousadia o suficiente para perguntar se era de fato Cristo e para acatar aquilo que Cristo mandou ele fazer, que era andar sobre as águas. É necessário, irmãos, portanto, que em alguns momentos da nossa caminhada com Deus, nós tenhamos comportamentos de fé. Pedro, nesse momento, teve uma atitude de fé. Ele não foi levado apenas pelas circunstâncias, ele também estava amedrontado, mas ele confiou que ele era Jesus. Jesus Cristo disse: não temas, sou eu, tenha de bom ânimo, sou eu. E os demais não tiveram coragem de agir, não tiveram coragem de se expressar, de falar mais nada, talvez nem acreditaram no que o Mestre havia falado, nem pensaram, nem acreditaram que de fato era Jesus Cristo. Mas Pedro, diferentemente dos demais, ele foi ousado e agiu por fé. Creu que se fosse de fato Jesus Cristo, ele andaria sobre as águas. Então ele diz: Senhor, se fores tu mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus Cristo falou: vem. E então ele obedeceu. Nós precisamos aprender com essa atitude de Pedro, irmãos. Há momentos em que é necessário
diante do mar, da vida, revolto ao nosso redor, onde as circunstâncias não nos parecem nada favoráveis, muito pelo contrário, são desfavoráveis, é necessário que sejamos ousados como Pedro, que falemos com o Mestre e peçamos autorização a Ele para andar sobre as águas que nos amedrontam ao nosso redor. Pedro aqui agiu por fé, embora a sua fé tenha sido pequena, que Jesus Cristo logo em seguida falou, expressou que a fé dele foi pequena, homem de pequena fé, mas Pedro teve fé o suficiente. Então, dentre os apóstolos ali, nós encontramos em Pedro um homem de pequena fé, mas de ousadia, para usar a pequena fé que ele tinha. E encontramos outros que, amedrontados, não tiveram coragem ou não tiveram fé o suficiente para dar um passo sobre aquelas águas. E mesmo com pequena fé, Pedro conseguiu andar sobre as águas, embora tenham sido poucos passos, embora tenha tido medo em seguida e tenha afundado, porque ele, ao invés de continuar alimentando a fé dele, olhando para Cristo, ele olhou para as circunstâncias ao redor, viu que estava participando de um momento que nunca na vida dele ele teria participado, ou nunca mais ele participaria, estaria andando sobre as águas. E então ele temeu. Talvez diante da grandeza do mar, ele se achou pequeno demais para estar fazendo tudo aquilo. Ele se esqueceu de que tinha sido Jesus, o Mestre, o Senhor, que havia ordenado, que havia falado para que ele andasse sobre as águas. Mas nós vemos, então, na sequência, a seguinte expressão: quando ele começou a afundar, ele de pronto clamou a Jesus Cristo. Exclamou em alta voz, dizendo: Senhor, salva-me. Embora as circunstâncias tenham voltado a ficar desfavoráveis, porque agora ele já estava afundando. Se antes ele tinha medo de afundar, porque as ondas estavam muito revoltas, agora ele estava de fato afundando sobre as águas. E Jesus Cristo prontamente estendeu a mão e salvou ele. Irmãos, há momentos na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, que nós iremos passar por dificuldades, nós iremos passar por tribulações, que o mar irá se agitar ao nosso redor e que, embora nós tenhamos fé para enfrentar o mar, é possível que em determinado momento, por falha nossa, por não alimentar esta fé, nós deixemos o medo tomar conta de nós e então, como Pedro, possamos afundar naquele mar. Mas agora Jesus Cristo estará sempre diante de nós, pronto a estender-nos a mão e a nos salvar, se assim nós clamarmos a Ele, se nós tivermos fé para crer que Jesus Cristo pode não somente nos fazer andar sobre as águas, mas nos tirar, se de fato nós afundarmos diante do medo, do temor, da falta de fé. Jesus Cristo estendeu a mão para Pedro, salvou a Pedro, embora tenha repreendido a Pedro, dizendo que ele tinha uma fé pequena, mas Jesus Cristo não o deixou afundar. E é isso que Jesus faz conosco. Jesus Cristo quer que tenhamos, irmãos, uma fé como um grão de mostarda. Quando a Bíblia fala que a fé tem que ser como um grão de mostarda, não está falando que ela tem que ser pequena como um grão de mostarda, mas tem que ser como um grão de mostarda em essência, que embora sendo pequeno, bem nutrido e bem germinado na terra, ele cresce e cresce e cresce, se torna uma das maiores árvores. Então a nossa fé, ela deve ser como um grão de mostarda, no aspecto de crescimento, pronto a crescer se estiver sendo bem nutrida, se estiver sendo bem alicerçada em Cristo. E à medida que nós vamos experimentando da ação prática da nossa fé, nós vamos crescendo na fé, nós vamos exercendo a fé e aumentando a nossa fé em temor ao Senhor. A fé, irmãos, é algo que nos leva a praticar e a vivenciar experiências que os demais não vivenciariam. Os demais que não possuem fé não vivenciam. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Porque ela nos leva a crer no invisível, ela nos leva a enxergar o além, ela nos leva a ver o que o homem natural e os olhos naturais não veem. Pedro agiu por fé e Pedro teve uma experiência que nenhum dos demais apóstolos teve, que foi andar sobre as águas. Embora, por falha dele, por temor, ele tenha deixado de nutrir aquela fé, deixado de olhar para Cristo e olhado para o mar ao seu redor, temido e afundado nas águas.
mas ele vivenciou uma experiência grandiosa. E é isso que a fé nos leva, irmãos, a fazer, a vivenciar grandes experiências com Deus. E à medida que nós alimentamos a nossa fé, exercitamos a nossa fé, nós crescemos e nós galgamos lugares mais altos na fé. Nós conseguimos desfrutar de experiências maiores a partir da fé. O simples fato de crer em Jesus Cristo, de receber a salvação, irmãos, é um ato de fé. Nós, por nossas próprias obras, por nossa bondade, não conseguiríamos, de fato algum, de modo algum, receber a salvação em Cristo Jesus. Mas, por fé, crendo que Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou e que Ele nos perdoa os pecados, é que nós recebemos de Deus a salvação. A fé é a base da vida cristã. É a base, é o alicerce que nos leva a desfrutar de experiências grandiosas e gloriosas com Deus. Portanto, irmãos, façamos como Pedro. Criamos em Deus quando o mar estiver revolto ao nosso lado, quando o barco estiver prestes a afundar, e se necessário for, andemos sobre as águas, mas não olhemos para os redores, para as circunstâncias adversas, para os problemas que nos rodeiam. E a partir disso nós tenhamos uma fé prática, uma fé vivida na prática. E a partir dessa fé nós consigamos alcançar patamares maiores e experiências mais gloriosas na nossa vida espiritual. Que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Amém.